Olá, seja bem-vindo ao canal Pastor Luciano Batista. Mais uma vez quero agradecer a Deus pela sua audiência, quero agradecer você por estar sempre assistindo, curtindo e compartilhando os nossos vídeos e também enviando para mim via e-mail ou WhatsApp os seus comentários, porque eu não deixo aberto aqui no YouTube por vários motivos. Mas não vou explicar o motivo dessa vez, eu vou direto ao meu assunto. Bom, me enviaram uma pergunta de um texto de Lucas, capítulo 23, versículo 46, e o texto diz assim: Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Na verdade, assim, eu tenho 22 anos na fé unicista e me converti direto na fé unicista. E desde quando eu me converti, eu nunca ouvi uma pessoa que professa a Trindade fazer uma alegação à Trindade usando esse texto. Uma, porque eu acho que seria pouco inteligente usar. Mas, como eu já vi debate sobre essa passagem e foi me enviada a pergunta, então eu achei legal gravar uma aula, uma videoaula e expor a minha ideia também sobre o assunto. Então, o primeiro assunto aqui é o entregar o Espírito ao Pai. Lógico, existe aqueles que acreditam de que esse Espírito é um Espírito divino que ele está entregando ao Pai, Então, o Espírito do Deus Filho sendo entregado ao Espírito do Deus Pai, o que eu falei se tornaria uma comédia, se tornaria algo muito engraçado, O Espírito divino sendo entregado a outro Espírito divino, mostraria então na Trindade que é realmente politeísmo. Então, pulando já essa parte, nós vamos entender o porquê Jesus usou essa expressão, porque como eu disse, vira piada e eu não quero estar aqui tirando sarro da fé de ninguém. Então vamos às escrituras. Bom, primeira coisa que eu quero ressaltar com vocês, eu vou ler outros versículos no Novo Testamento que encontra as palavras semelhantes a essa, para que você entenda. Em Mateus capítulo 27, versículo 50, Jesus também, logicamente, narrando o mesmo episódio, e de novo bradou Jesus com grande voz e entregou o seu espírito. Marcos 15, 37, que também é o mesmo evento, mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E também no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, que diz: Então Jesus, depois de ter tomado vinagre, disse: Está consumado, e inclinando-se a cabeça, entregou o espírito. Tá, então eu quero que você entenda uma coisa. Antes, ele entregou o espírito, ou seja, ele se entregou à morte, ou seja, ele parou de relutar, vamos colocar assim, ele se entregou, ele se rendeu à situação presente. Nós vemos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 59, aonde Estevão faz a mesma oração, porém ele diz assim, E apedrejando, pois, Estevão, que orando, dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, o engraçado aqui, que muitos gostam de fazer paralelo, é que aqui Estevão apresenta o seu espírito a Jesus. Aí os outros, tá vendo, um apresenta o Pai e tal. Mas como eu disse, se for tentar defender a Trindade em cima desse texto, vira uma piada. Então, eu nem vou perder tempo com isso, porque ficaria um espírito entregando a outro espírito e ficaria uma coisa ridícula. Então, Salmos 31 também, Salmos 31, versículo 5, que é o famoso Salmos da Lamentação. Ele é dividido em duas formas, os salmos, que é lamentação e louvor na lamentação. Então, mais aqui o versículo 5, o salmista diz assim, Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Então, é ensinamento, é uma cultura judaica, o render-se o seu espírito, ou saber a quem está entregando o seu espírito. Então, não se trata de uma
exclamação uma trindade. Não se trata que Jesus estava defendendo uma trindade, mas sim que Jesus estava entregando o fôlego de vida, que é o sopro de vida que Deus soprou na narina do homem. Então o espírito de fôlego de vida, ou seja, a vida ali cessou, está consumado. Então não pode ser, nunca foi, nunca será a prova de uma trindade. Porque eu volto a dizer, se tentar defender uma trindade, ficaria ridículo o ponto de um espírito entregar um espírito de um Deus Filho, entregar o espírito do Deus Pai. Então são 3 espíritos, são 3 pessoas, são 3 seres, são 3 indivíduos, são 3 deuses e são 3 tudo. Né? Então seria uma confusão. Então, entendendo como Salmos, por exemplo, Salmos 31, versículo 5 e Atos 7,59, pegando por essas duas passagens, você pode ver que Jesus não foi o primeiro a falar isso e como também não foi o último a falar isso. Então isso já mostra de que é uma oração ao qual as pessoas fazem, os judeus piedosos fazem, se ele tem o tempo antes de morrer, de entregar o seu espírito. Então ele faz uma confissão: Pai, em tua mão entrego o meu espírito, ou seja, já terminei a minha obra, está consumado aqui, então eu rendo a ti o meu espírito. Então termino aqui dando a explicação desse texto, que, como eu disse, tentar defender uma trindade vira piada, e nós vamos fazer mais um vídeo de comédia, então não é legal. Eu sei que tem aqueles que dizem que Jesus entregou o Espírito Divino ou entregou o Espírito Humano, né? Jesus entregou o fôlego de vida, é tão simples isso. Mas lá não sei aonde, na versão não sei qual, está escrito com letra maiúscula, está escrito com letra minúscula. Ainda que fosse maiúscula para se referenciar a um Espírito Divino, é só você ser inteligente. É só você ser inteligente. Se Jesus está entregando um espírito divino, nós estamos falando de 2 espíritos, e ainda esse espírito divino de Jesus se resumiu a um corpo humano. Olha que loucura! Então é perca de tempo debater sobre isso. Então Jesus estava rendendo o fôlego de vida. A vida ali cessou. Então, Pai, agora eu desço a sepultura, vamos dizer assim, estou agora me entregando e tal, então recebo o meu espírito, recebo o meu fôlego de vida. Porque Eclesiastes diz, né, que o corpo volta ao pó que o deu, ou como era, melhor dizendo, o corpo volta ao pó como era e o espírito volta a Deus que o deu. Então é bíblico, é fato, o espírito volta a Deus que o deu. E ali não está dizendo que é só o dos santos, que é só o dos salvos, mas o espírito, o fôlego de vida, volta a Deus que o deu, diferentemente da alma. Mas esse é um outro assunto para uma outra aula, onde nós vamos falar sobre a alma, né? Porque aí a história muda. Mas agora nós estamos falando de espírito, fôlego de vida. O Deus de paz seja contigo.